Mateus capítulo 6, o versículo 19 ao versículo 24. Enquanto você abre, eu quero que você pense no seguinte título: o tesouro do coração. O tesouro do coração. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Você conhece muito bem esse texto e hoje nós vamos estudá-lo um pouco mais. Mateus 6, 19 a 24, perdão. Vamos acompanhar a leitura. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bom, esse texto faz parte do grande sermão, Sermão do Monte. Eu tenho tido aqui o privilégio de ministrar algumas mensagens em cima de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que compõem o sermão mais famoso da história da humanidade, que é o sermão proferido pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo ao coração dos seus discípulos. Quando nós não estamos numa série de mensagens, eu me esforço em voltar ao Sermão do Monte. Essa é a sexta mensagem que eu faço em cima desses textos de forma sequencial. E hoje eu quero falar sobre esse texto que eu acabei de ler, sobre esse tesouro, e eu dou o título de o tesouro do coração. Por quê? Baseado no versículo 21, quando ele fala, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O Sermão do Monte, na verdade, é uma oportunidade que Jesus tem de ensinar os cristãos, homens e mulheres que se renderam a Ele, a viverem o cristianismo, os seus valores, os valores do reino de forma prática. Então você vai ver várias exposições que Jesus nos dá, indicações que Cristo nos dá de como vivenciar o cristianismo no dia a dia. E aqui, mais do que nunca, Jesus volta a um tema tão recorrente ao seu discurso. Ele volta à questão do dinheiro. E eu e você sabemos como vivemos debaixo de uma escravidão monetária, como precisamos desse tal de dinheiro, como lutamos para ganhar mais dinheiro, para suprir as necessidades e assim por diante, a ponto de muitas vezes nos vermos escravos do dinheiro. É por isso que Jesus trata inúmeras vezes nos evangelhos sobre esse tema: o ganhar, o sustento, a dependência, o dinheiro. E aqui, de forma bem clara, ele começa dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Jesus trata essa questão do dinheiro. Na verdade, ele fala sobre o poder que há no dinheiro. E eu quero aqui, de forma bem sucinta, trazer algumas lições para que eu e você possamos entender as lições que Jesus Cristo mesmo trouxe àqueles discípulos e traz ao nosso coração nos dias de hoje. Primeiro, como o dinheiro exerce poder sobre nós. Como que o dinheiro pode exercer poder sobre nós? Parece que o dinheiro possui um código de acesso do nosso coração. Código de acesso do nosso coração. Ele fala: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros um tesouro no céu, onde nada disso vai acontecer. E ele termina no versículo 21, novamente eu quero mencioná-lo, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Temos dito aqui que o nosso coração segue aquilo que valorizamos. O nosso coração segue aquilo que identificamos como prioridade. Quando ele fala sobre esse código de acesso ao coração que parece que o dinheiro possui, de deixar as pessoas mais felizes, de deixar as pessoas mais confortáveis, de dar um senso de segurança a elas. Muitas pessoas têm o dinheiro como um significado de suas vidas, ou o dinheiro como uma parte da segurança de suas vidas. Parece que, como eu disse, o dinheiro tem um código de acesso ao coração.
Eu coloquei a imagem de um cofre. Todo cofre tem uma senha, tem um acesso a ele, e você precisa saber aquela senha. Parece que parece que o dinheiro sabe esse acesso do coração do ser humano. Você já viu pessoas dizendo: agora eu estou mais seguro, porque eu ganho tanto, porque eu consegui isso. Eu me sinto inseguro porque me falta o dinheiro. Ou pior, eu me sinto com um senso de significado quando eu tenho isso ou quando eu tenho aquilo. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de posses, do que nós podemos vestir, do carro que nós dirigimos. Certa vez eu troquei de carro, e na hora de trocar de carro, eu comprei um carro mais simples do que o carro anterior que eu tinha. E ao chegar na igreja, eu estacionei meu carro, era um carro mais simples, e a pessoa que me viu, um discípulo da igreja, me viu assustado, e veio já com o coração quebrantado. Eu pensei que a pessoa precisava de uma oração, alguma coisa, mas ela veio assim: está tudo bem, pastor, você está bem, está tudo certo. Eu demorei um tempo para entender. Por quê? Porque os nossos olhos nos enganam, às vezes achando porque a pessoa está com um carro mais simples, ela está passando necessidades, ou porque ela precisa disso ou daquilo, como se o dinheiro nos trouxesse significado, como se o dinheiro nos trouxesse segurança. O próprio apóstolo Paulo fala, Timóteo, falando para Timóteo: exorta os ricos do presente século, que não depositem a sua confiança, a sua esperança na instabilidade da riqueza. O brasileiro, mais do que qualquer outro cidadão no mundo, sabe quão a riqueza é instável. Quanto já passamos de instabilidade financeira e ainda passamos. Nossos ganhos são como uma montanha russa, ora estão bem, ora estão mal, ora você tem um poder de compra, ora você não tem, os preços sobem, os preços descem. Mas aqui ele está falando que o poder do dinheiro que exerce sobre nós, ele exerce através da ganância, cegando-nos para a ganância. E esse é um pecado particular, porque ele se esconde. Há um personagem dos tempos aí do pastor Léo, tal, dos gibis. Quem é que leu gibi na sua infância e adolescência? Obrigado, ainda bem que eu não estou sozinho, graças a Deus. Eu perguntei para uns 2 jovens: você conhece esse personagem? Você não tem a mínima ideia de quem é. Eu vou colocar a foto desse personagem, que eu tenho certeza que você conhece, no telão, olha aí. Sabia que você conhecia, não estou sozinho. Então vou explicar para os menos afortunados que não tiveram o privilégio de ler um gibi do tio Patinhas. Louco, o tio Patinhas é o tio rico do Pato Donald, gente, né? Todo mundo tem um tio rico. Você não tem um tio rico que você fala: esse aqui podia resolver. Tem um tio que tem uma piscina na casa dele, que você queria passar o final de semana lá. É o tio que tem um carrão, é o tio que às vezes tem uma casa na praia. Todo mundo tem um tio rico. Pato Donald também tinha um tio rico, que era o tio Patinhas. E o tio Patinhas era tão rico, que no desenho da Disney, ele era muito avarento. Ele era rico, mas não gastava com nada, não perdia dinheiro à toa não. E ele nadava, é incrível porque ele nadava num cofre de moedas, né? Olha só, de moedas. Por quê? Porque criança não entende o papel moeda, né? Entende as moedas. Certa vez, estava contando aqui agora há pouco, que a gente teve que, emprestar umas moedinhas do cofrinho da Heloísa. Fui fazer um empréstimo lá, né? Sabe aqueles, inteirar R$5 para pagar uma continha ali, e você sabe que criança não é fácil, ela conta. 5 moedas, papai. Não, filha, eu vou te devolver. Mas daí na hora de devolver, você não devolve moeda. Devolvi até um valor maior, só que em papel moeda. Pronto. Ela chorou, entrou em desespero, achando: cadê minhas moedas? Ela queria as moedas dela. É mais ou menos que nem o tio Patinhas. O tio Patinhas, essa síndrome do tio Patinhas de acumulação, de ganância, de querer sempre mais. Na verdade, esse personagem é uma crítica a cada um de nós, o nosso coração avarento. E não importa se você é um milionário, ou se você ganha muito, se você se considera rico ou pobre, a ganância alcança todo o coração. Há muitas pessoas que às vezes não têm muito, mas são gananciosos da mesma forma. São materialistas da mesma forma. Por quê? Porque para eles o dinheiro traz significado. É como se sem o dinheiro a vida não tivesse sentido. Eu encontro razão para ser com o dinheiro.
Tem um livro muito interessante do James Smith, que é Desejando o Reino. Em uma das vertentes lá, ele fala que, na verdade, nós não poderíamos dizer penso, logo existo. Deveríamos dizer compro, logo existo. Tem pessoas que só encontram significado se podem comprar, se podem adquirir, se tiver o carro X, a roupa tal, se puder frequentar os restaurantes X e Y, porque encontram significado naquilo. E aqueles que não podem comprar isso, que não podem frequentar os restaurantes, invejam essas pessoas, achando que um dia eu gostaria de estar lá, daí sim minha vida vai ser feliz e assim por diante. Dinheiro como significado, ou dinheiro como segurança. Se eu tenho segurança. Se me falta, eu sou vulnerável. A síndrome do tio Patinhas. Mas Jesus começa a falar sobre isso e de repente chega no versículo 22 e 23. Se você não estiver atento, você vai achar que esses versículos estão no lugar errado. Quem sabe o evangelista, ao escrever esse texto, confundiu a ordem dos parágrafos e colocou esses dois versículos de forma errada. Vamos pular, não. Eles fazem parte do mesmo ensinamento que Jesus está dizendo. Ele fala, são os olhos a lâmpada do corpo. Tem outras versões que falam, os olhos são a janela da alma. Mas ele fala, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém forem maus, todo o corpo estará em trevas. O que Jesus está falando de que os nossos olhos alimentam a ganância, os nossos olhos alimentam o materialismo. É fato. É muito interessante porque quando você vê isso na vida das crianças, você vê que nós desenvolvemos as mesmas síndromes enquanto adultos. Se você colocar uma criança num programa de televisão infantil, aqueles canais exclusivos de desenhos infantis, se você um dia tiver a obrigação de sentar ali com seu filho e começar a cronometrar quantos minutos de desenho e quantos minutos de comercial, você vai ficar assustado. Você vai assistir 3, 4 minutos de desenho e 7, 8 minutos de comercial. E daí seu filho fica totalmente insatisfeito porque ele quer um presente novo essa semana. Semana que vem ele já quer um outro presente. E a outra semana ele quer um outro presente e fica insaciável. Por quê? Porque a sociedade sabe alimentar a nossa ganância desde pequenos. O materialismo desde pequenos. E Jesus está falando, cuidado com isso. Cuidado porque o seu coração vai desviar do propósito. Por isso que ele fala, os olhos são a lâmpada do corpo. Ele alimenta isso se ele for mal, ou ele barra isso se ele for bom. Você sabe que se uma pessoa enxerga muito bem, ela consegue navegar nos ambientes, por mais diferentes que eles sejam, porque eu enxergo as coisas e o meu corpo é beneficiado pelo que eu enxergo. Agora, se eu não enxergo, se os meus olhos não funcionarem, então até mesmo o meu corpo vai esbarrar nas coisas que estiverem no caminho, porque os meus olhos me guiam. Os meus olhos me direcionam. Por isso que ele está falando, é como se fosse o seguinte, Jesus estivesse falando, olha, se o materialismo é um desejo desordenado por coisas desde materiais ou por dinheiro, e tem um efeito peculiar de nos cegar de forma espiritual. O materialismo e a ganância nos cegam espiritualmente. É como se nós não pudéssemos enxergar as coisas e nos esbarramos e nos machucamos e trazemos algo ruim para a nossa vida, como é o materialismo, a ganância desenfreada, achando que o dinheiro é significado, de que o dinheiro é segurança. Jesus está nos alertando sobre isso. Jesus está falando o seguinte, olha, cuidado, porque o materialismo e a ganância se escondem. Preste atenção. Tenho certeza dessa experiência com os pastores que estão aqui também. Nós atendemos muitas pessoas no gabinete pastoral, muitas. Inúmeras pessoas vêm nos procurar. Elas vêm, às vezes, confessar pecados que elas cometeram. Mas eu nunca vi, eu estou há 14 anos como pastor. Há 14 anos eu nunca recebi alguém que se sentou na sala pastoral e falou assim, pastor, eu vim confessar aqui que eu sou um ganancioso, que eu sou materialista. Não. Nunca ninguém admite isso. Nem eu nem você vamos admitir que somos gananciosos. Quem sabe, até esse momento da ministração você está pensando, pô, essa mensagem não é para mim. Tenho certeza que a maioria das pessoas pensaram assim. Eu, quando fui estudar essa mensagem, comecei a pensar isso também e caí do cavalo no meio dela. Somos gananciosos sim, porque a ganância e o materialismo se escondem, são os mestres do disfarce. Somos o mestre do disfarce. Por quê?
Porque quando alguém, ou então a nós mesmos, nos acusamos de sermos gananciosos, pensamos em alguém que é mais ganancioso que a gente, não é verdade? Quando pensamos, acho que eu estou comprando coisa demais, mas você olha para o seu vizinho, mas olha só o que ele faz. Ele é muito mais materialista que eu. O que é isso? Eu nunca. Quando falamos sobre generosidade, nos falta generosidade, mas você sempre olha alguém pior que você para te equalizar dentro dos bons. Por quê? Porque a ganância e o materialismo se disfarçam muito bem. Muito bem. E raramente alguém chega e fala assim: eu sou uma pessoa gananciosa, materialista. Eu valorizo isso, um desejo desordenado por dinheiro e por bens. São mestres do disfarce. Mas Jesus vem e fala assim: olha, cuidado, preste atenção. Este é um pecado que alcança os olhos. Este é um pecado que é alimentado pelo que você vê. Este é um pecado que é alimentado pela armadilha da comparação. Eu não me canso de dizer que a comparação é uma grande armadilha para a nossa vida. Na comparação, quando você se compara com alguém, na melhor das hipóteses você ganha em segundo lugar, porque sempre tem alguém que ganha de você. Sempre tem alguém mais rico, mais poderoso, com melhor status, mais bonito. Sempre tem alguém que ganha de você. Se você for muito bom, você fica em segundo lugar, medalha de prata, na armadilha da comparação. Jesus vem: cuidado, ela cega os seus olhos, você não consegue enxergar mais coisas, a chegar síndromes preocupantes, que chegam a ser patologias. Por exemplo, você já deve ter visto sobre os acumuladores, pessoas que acumulam coisas para si, que acumulam coisas a ponto de não ter nem saúde emocional, de tanta coisa que tem, e não sabem o que fazer com essas coisas, porque são materialistas, são apegados àquela matéria. E isso mostra como é que é o nosso coração, como nós somos apegados às coisas deste mundo. E olha, eu vou falar para você, como homens e mulheres de Deus, nós temos que entender um desapego às coisas do mundo, a começar de coisas simples. Nós fomos desafiados no começo do mês de julho, no aniversário da igreja, a encher uma loja que estava vazia. Você lembra disso? A começar de abrir as nossas gavetas, nosso armário, e ver coisas que podemos passar para frente, coisas que são boas, que eu usaria no outro dia para passar para alguém que pudesse usar. Nós temos que colocar a nossa materialidade em xeque, a nossa generosidade em xeque. Por exemplo, hoje temos a campanha Quilo do Amor. Não é possível que eu e você não possamos ter alguma coisa para doar para alguém. Se até mesmo as pessoas que recebem as nossas doações, preste atenção, até mesmo as pessoas que recebem as nossas cestas básicas, nós as desafiamos a entregar alguma coisa dentro da cesta básica para alguém que necessita mais, porque sempre existe alguém do nosso lado que está em necessidade. Você já pensou nisso? Eu e você temos que colocar isso em xeque, mas a ganância e o materialismo nos impedem de fazer perguntas difíceis ao nosso coração. Eles, além de se disfarçar muito bem, eles nos impedem de fazer essas perguntas. Perguntas como: por que eu preciso gastar com isso? Por que eu preciso me endividar com aquilo? Por que eu preciso comprar isso com o dinheiro que eu não tenho para enganar pessoas que eu nem conheço? Ou impressionar pessoas que eu nem conheço? Para que eu preciso fazer isso? Ou por que eu não faço isso? Por que eu não vejo meios de glorificar a Deus com o que tenho? Por que eu não vejo meios de dar oportunidades para a igreja local, para o reino de Deus se expandir ainda mais com o que eu tenho, com a influência que eu tenho, com os bens que eu tenho? Mas a ganância, o materialismo, ele fala só, conjuga o verbo na primeira pessoa: eu preciso, eu quero, eu necessito. Então, além de ver como o dinheiro exerce poder sobre nós, nós também temos que ver por que o dinheiro exerce poder sobre nós. E de novo, Jesus vem nos ensinar. Porque onde está o teu tesouro, diz o texto, Mateus 6, 21. Porque onde está o tesouro, aí estará também o teu coração. Nós falamos sobre isso. O nosso coração segue o que valorizamos. Nós não fazemos o que pensamos, o que achamos que é melhor. Não, engano seu, engano meu. Eu analisei as questões, estou fazendo o que é melhor, de forma racional. Não estamos. Fazemos o que amamos,
fazemos o que o nosso coração deseja. O nosso coração, querido, os nossos desejos são infinitamente mais fortes do que o que achamos com razão. Nós fazemos o que amamos. Nosso coração tem nos guiado. Tanto é que nós quebramos a cabeça tantas vezes. Fazemos coisas que falamos, puxa, por que eu fui fazer isso? Por quê? Porque você e eu fazemos o que amamos e nem sempre o que é certo. E a palavra do Senhor já diz, enganoso é o coração. Nós somos ali guiados pelo nosso coração. Ou seja, você quer saber qual que é o seu verdadeiro tesouro? Existe uma trilha. Preste atenção. Existe uma trilha a ser seguida, para que você no final dessa trilha saiba quem é o seu verdadeiro tesouro. Siga a trilha. Uma das trilhas é o seu dinheiro. Onde eu e você investimos o nosso dinheiro. Onde eu e você investimos o que temos. Vai seguindo essa trilha. Siga essa trilha e no final você vai descobrir quem que é o ídolo que está ali sendo entronizado na minha e na sua vida. A trilha não mente. Essa trilha não engana. Se você e eu formos sinceros, encontraremos ali o Senhor da nossa vida. E infelizmente, muitas vezes, não é Jesus Cristo. Quem sabe nesse trono estamos nós mesmos. Quem sabe nesse trono está alguém que você muito ama, e não há nada de errado em você amar pessoas, mas a ponto de colocá-las no trono da sua vida, sim. Como eu disse, o lugar em que seu coração descansa é revelado pelo dinheiro. E em vez de sermos senhores do que temos e do que alcançamos e do que conquistamos, o dinheiro torna-se o senhor da nossa vida. E ele começa a exercer esse poder sobre nós. Por isso que é importante eu e você entendermos como que o dinheiro exerce poder sobre a nossa vida. Há um escritor, teólogo, filósofo cristão, Jonas Madureira, que escreveu a citação que eu vou colocar aí no telão. Ele fala: o teu coração sempre estará de joelhos diante daquilo que é mais importante para você. Vou ler de novo. O teu coração sempre estará de joelhos diante daquilo que é mais importante para você. Sempre. Veja a quem os seus joelhos se dobram. Aliás, a quem o seu coração se dobra de joelhos. Analise isso. Olhe para a sua vida. Veja, seu coração está se curvando. Estamos em busca de um Salvador. Por quê? Porque por muitas vezes isso nos representa significado, isso muitas vezes nos representa segurança. Eu não estou falando aqui, fazendo a apologia a você ser pobre e feliz. Não estou dizendo isso, a Bíblia não indica isso. Eu estou fazendo sim a defesa que Jesus faz de que o dinheiro não pode ser o nosso significado final, não pode ser o nosso tesouro final, não pode ser o nosso objetivo final de vida. Não. O teu coração sempre estará de joelhos diante daquilo que é mais importante para você. Mas Jesus, ele não termina aí. No versículo 24 ele fala: mas ninguém pode servir a dois senhores. Tá, pastor, eu entendi o poder, eu entendi que ele exerce poder sobre mim muitas vezes, eu entendi como ele exerce poder sobre mim, buscando veneração, buscando que eu me proste perante ele, buscando que eu o sirva e que não o dinheiro me sirva. Eu entendo isso tudo, eu vejo na sociedade, vejo até nas minhas atitudes isso, mas como que eu posso anular, quebrar o poder do dinheiro sobre nós? E ele fala: porque não podeis servir a dois senhores. Você sabe disso. Ele fala: porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E ele termina: não podeis servir a Deus e às riquezas. É impossível. Não tem como ter coração dividido a ponto de agradar a ambos. Deus, ele faz o seguinte: olha, você precisa escolher, você precisa determinar seu coração, a quem você segue, quem é o seu mestre, quem é o tesouro maior do seu coração. Essa pergunta que precisamos responder: como então quebrar o poder do dinheiro no coração do ser humano? Quando ele fala ali no primeiro versículo, aliás no versículo 20: ajuntais então para vós outros tesouros no céu.
Ele fala, não é problema juntar tesouro, o problema é onde, na terra que é efêmera, passageira, ou nos céus. Jesus ali, ele inverte a forma como vemos o mundo. Ele fala, olha, muitas das pessoas que são gananciosas, materialistas, que são escravas do ter, elas estão enxergando a vida da perspectiva terrena. E a vida da perspectiva terrena, eu preciso me assegurar de algumas coisas. Por isso que as pessoas buscam se assegurar com dinheiro. Ele nos convida a enxergar a vida pela perspectiva divina, dos céus, da eternidade. Eu e você enxergamos a vida pela perspectiva do eterno. Não enxergamos a vida pelas dezenas de anos que vão ser aqui na terra. Enxergamos a vida pela eternidade que passaremos com Deus. E eu e você sabemos disso, mas muitas vezes não vivemos isso. Reconhecemos isso, porque lemos a palavra de Deus, reconhecemos essa verdade, mas muitas vezes não vivemos essa verdade. Ele fala, olha, ajuntai para vós outros tesouros no céu. O que significa acumular tesouros no céu? Significa usar tudo o que temos para a glória de Deus, porque na eternidade estaremos glorificando a Deus por toda a eternidade. Ou seja, para a vida do cristão, do homem e da mulher que se rendeu a Cristo Jesus, olha aqui para mim, a vida eterna já começou. Você não entendeu? A vida eterna já começou. Você já é e já desfruta dessa vida eterna com Deus. Nós não vamos desfrutá-la. Muitas pessoas de forma errada pensam que a salvação é ir para o céu. Não, a salvação é glorificar a Deus aqui, agora e já. Com a sua e a minha vida, com o que eu tenho, até mesmo com o que eu não tenho. O apóstolo Paulo, ele fala, eu já aprendi o segredo de viver contente em todas as circunstâncias. Ele fala em toda a circunstância. Ele mesmo na prisão, ele escreve uma carta linda, da qual nós gravamos os estudos aos Filipenses. E ali, o grande tema geral dessa carta é a alegria. Como pode um homem preso falar de alegria? Porque a alegria, o tesouro dele não era ter coisas. E mesmo na escassez, até mesmo da sua liberdade, ele ainda encontrava alegria naquele que o sustentava. Por quê? Porque o tesouro do seu coração tinha nome. E não era dinheiro, não eram posses, não eram casas e coisas materiais. Por isso que eu e você temos que aprender a quebrar e anular o poder. Ajuntar tesouros no céu significa estar livre da ganância e do materialismo. Ajuntar tesouros no céu quer dizer que eu valorizo o que é de Deus em detrimento de tudo que é passageiro. Ajuntar tesouros nos céus é olhar para a pandemia, e eu já disse isso uma vez aqui, que a pandemia tem que ter nos empobrecido. Como assim, pastor? Você está doido? Nós estamos orando por prosperidade, para Deus nos dar graça nesse momento. Amém, eu creio nisso também. Tenho orado isso para você, tenho orado isso pela minha família, tenho orado pela igreja. Mas é fato que quando alguém passa uma necessidade do meu lado, eu não posso prosperar e falar assim, glória a Deus pela minha vida, e Ele que se vire. Ter o tesouro nos céus é entender que o que eu tenho é para a honra e glória do Senhor, é para abençoar pessoas que precisam. Você está entendendo, querido? Eu e você recebemos para dividir, para sermos generosos. Do contrário, estamos vendo o quão gananciosos e materialistas nós somos. Difícil essa palavra pregar hoje, muito difícil. Eu gostaria de falar sobre bênção, gostaria de fazer um apelo para você. Eu gostaria que você estivesse chorando aí no seu lugar, mas você deve estar arranjando os dentes com relação a mim. O que eu vim fazer no culto da manhã? Puxa vida, viu? Se eu soubesse. Eu preciso quebrar isso. Como funciona então o tesouro no coração do ser humano? Ele acha, se eu tiver aquilo, serei completo. Se eu ganhar aquilo, serei satisfeito. Mas o tesouro no coração do cristão, ele responde o seguinte: se eu tiver Jesus, eu já sou completo. Se eu tiver Jesus, eu já sou próspero. Se eu tiver Jesus, eu já sou satisfeito. Você podia glorificar a Deus nessa manhã por isso. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, você não precisa abrir.
Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Se eu e você, como cristãos, entendemos a prosperidade apenas com o que carregamos no bolso, nós não entendemos o que é prosperidade. Se eu e você, como cristãos, entendemos que a nossa segurança está enquanto ganhamos, não entendemos o que é segurança. Se eu e você entendemos que o nosso significado está em que podemos nos vestir, o carro que dirigimos, onde moramos, você não entendeu o que é significado de vida. Não há maior significância do que ter Cristo no coração. Não há maior tesouro do que desfrutar de Jesus no coração. Conheço muitas e muitas pessoas que dariam tudo o que elas têm para desfrutar uma vida em paz com Cristo. Eu quero terminar aqui dando algumas sugestões de como que eu e você podemos fazer esse teste no nosso coração, para sabermos se somos escravos da ganância e do materialismo, ou se os nossos olhos realmente têm sido iluminados por Cristo Jesus. Se no nosso coração carregamos e seguimos a trilha do nosso tesouro e no final encontramos alguém, alguma coisa, ou se encontramos Jesus Cristo entronizado. Primeiro, como eu e você olhamos para as pessoas que são ricas? Isso há de responder muito se somos gananciosos materialistas. Como eu e você olhamos para as pessoas que são ricas? Será que eu e você olhamos com inveja, com críticas, tratando-as de forma diferentes, invejando onde elas estão? Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo nos mostra, presta atenção, o Evangelho nos mostra que somos mais pecadores do que mais imaginávamos ser, mas ao mesmo tempo somos mais amados do que sonhamos. Como olhamos para as pessoas que possuem mais que nós? Primeiro teste. Segundo teste, como olhamos e enxergamos as pessoas que têm menos do que nós? Será que a criticamos? Ou olhamos com respeito, com empatia e buscamos formas de ajudá-las ao que está ao nosso alcance? Mês que vem vamos começar a estudar uma série de estudos dentro da nossa célula, chamada Deus Provedor. E lá nós vamos ser desafiados a colocar aquilo que temos, sabemos fazer, nossa influência em prol do próximo. E cristianismo é enxergar o próximo antes de você e eu. Como enxergamos as pessoas que passam necessidades ao nosso redor? Primeiro então, como enxergamos os mais ricos, os mais abastados, como enxergamos os mais pobres, os mais necessitados ao nosso redor. Terceiro, meça a sua generosidade. Meça a sua generosidade. Generosidade tem medida, querido. Generosidade tem medida. Não sou eu que posso fazer isso. Com certeza você pode fazer. Com certeza você pode olhar para você mesmo e fazer essa análise. Porque o texto fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. É como se Jesus dissesse: olha, se você aprende o segredo e o poder da generosidade, o poder da ganância nunca vai abraçar você, o poder do materialismo nunca vai te escravizar. Jesus será o seu tesouro, porque o nosso Deus é um Deus generoso. Nosso Deus é um Deus generoso. Nós fizemos uma série aqui tão linda ano passado, acho que foi ano passado, Evangelho da Generosidade. Coisa linda, e nós aprendemos que nós somos reflexo de um Deus que foi generoso para conosco. Um Deus que era rico e se fez pobre para nos tornar ricos. É um Deus que abdicou da sua glória para estar conosco, para conviver conosco, para enfrentar as duras sensações dessa vida e tentações, para ir para a cruz, por mim e por você. Quando a gente fala de generosidade, muitas vezes as pessoas pensam, por exemplo, nos dízimos. Deixa eu abrir algo aqui para você. Dízimo é bíblico. Dízimo é importante. Ninguém vai tratar você diferente porque você é dizimista ou não, mesmo porque a gente nem tem essas informações, graças a Deus. Mas é fato que o dízimo é uma medida para que você e eu possamos entender o nosso desprendimento com as coisas materiais. Mas
Por mais que muitas pessoas critiquem o dízimo, e eu vou ser uma delas agora, por mais que você não entenda a priori, mas calma, eu vou te explicar. Porque o dízimo é muito pequeno perto do que Deus espera de mim e de você. O dízimo é um início bacana. O dízimo é uma medida mínima para que você entenda o que é desprendimento das coisas materiais. Mas imagine se Jesus chegasse na cruz e falasse: não, eu não vou morrer 100%. Eu vou morrer 10%. Já está bom, pô. Já paguei 10% de uma dívida enorme sua. Os outros 90% você se vira agora. A medida do Novo Testamento é 100%, é entrega total. Jesus, ele não mediu esforços, e ele foi até o fim e morreu na cruz por nós de uma forma total, que eu e você nunca mais vamos receber um boleto pedindo uma ajuda financeira para pagar as nossas dívidas, porque a palavra do Senhor diz que o escrito de dívidas que pesava sobre nós foi rasgado naquela cruz, foi anulado por Jesus Cristo. A medida que temos do Velho Testamento, sim, é 10%. Uma boa medida para começar. Mas eu vou te falar com todo amor no coração, e como pastor seu eu tenho que falar isso, ainda é insuficiente. Jesus te chama para ir mais além. Jesus te chama para depender ainda mais dele. Jesus te chama para você mergulhar ainda mais nele, porque a medida de Cristo é cruz, é total, é integral. E quando eu entendo isso, Jesus falou: se você quer seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Vende tudo que tens, ele falou para aquele jovem rico, dê aos pobres, vem e me segue, e eu te darei um tesouro nos céus. Se eu e você entendemos essa verdade, no final da trilha, certamente vamos encontrar um trono no qual Jesus estará sentado, entronizado na nossa vida. E nós não vamos ser mais escravos do dinheiro, assim como Jesus disse. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você pode fechar seus olhos mesmo assentado? Eu queria que você orasse agora, você. Feche seus olhos, esquece quem está à sua direita, à sua esquerda. É o seu tempo com Deus agora. Quem sabe você está nos acompanhando em casa também, tem esse momento agora. Silencie o seu coração. Quem sabe a ganância e o materialismo andam de forma disfarçada no nosso coração. Se formos sinceros, nós não admitimos que somos gananciosos, materialistas, que somos apegados às coisas. Mas é fato que estamos ainda muito longe do que Cristo espera de nós. E eu não estou falando só da igreja local, estou falando do seu vizinho. Estou falando do seu colega de trabalho. Eu estou falando de algum familiar teu, que às vezes precisa de um tempo teu, precisa de uma dízima do teu tempo, uma dízima da tua atenção, que precisa da generosidade do seu olhar, dos seus ouvidos, que precisa, sim, desse tesouro que você tem, de poder orar por essa pessoa, dessa generosidade que você pode compartilhar, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Há tantas formas de expressarmos o nosso tesouro maior, que é Jesus. Há tantas formas de fazer Cristo nosso maior tesouro. Ah, Jesus, obrigado, porque o Senhor é o nosso maior exemplo. O Senhor demonstrou naquela cruz o quanto nos ama, e continua demonstrando até nos dias de hoje. Te engrandecemos, te exaltamos, te adoramos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar com uma última frase, vai colocar no telão aí. Faça Cristo Jesus o seu mais valioso tesouro. Você pode dizer comigo? Faça de Cristo Jesus o seu mais valioso tesouro. Mais uma vez. Faça de Cristo Jesus o seu mais valioso tesouro. Você pode se colocar em pé. Nós estamos encerrando esse culto, e eu quero orar por você e com você agora, antes de você ir embora. Pai, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pelos irmãos que estiveram ali na recepção, no estacionamento, os irmãos da diaconia, da recepção, com alegria nos receberam.
Pai, obrigado pelo ministério de louvor, pelo coral, pelos cânticos que foram entoados, pelas verdades que foram ditas aqui, nas orações, no clamor, no testemunho. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Agora que o Senhor conduza-nos nessa comunhão tão linda que temos uns com os outros, como igreja. Que ninguém aqui saia, ó Pai, sem ser reconhecido, sem ser tocado pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor nos abençoe nessa semana, os desafios que nós temos. Quem sabe há pessoas aqui com medo, amedrontadas pela escassez. Pai, tenha misericórdia, vem com a tua provisão. Tu és o Deus provedor. Tudo está em tuas mãos. Derrama o teu cuidado sobre esse coração. Pai, abra portas alternativas. Aqueles que precisam fechar negócios, Pai, dá sabedoria. Aproxime das pessoas certas, corretas. E que possamos ser lembrados essa semana, todos os dias dessa semana, de que Jesus Cristo é o nosso maior tesouro e não há outro. De que Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. Pai, que o Senhor nos conduza em graça. E que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo venham nos revestir nessa semana, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, vai na paz em nome de Jesus.